Obrigado aos participantes desse painel. E agora vamos para o nosso próximo painel, com o tema Fontes de Financiamento e Fomento. E convido ao palco os palestrantes, a diretora de Estruturação de Projetos e Sustentabilidade do MDR, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Marina Ferreira. O principal do Vinci Compass, Gustavo Valente. O chefe da assessoria especial do PPI, Programa de Parcerias e de Investimentos, Cleiton Barros. E o assessor especial do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, Alexandre Carneiro. Bem, boa tarde, pessoal. Seguimos aqui na nossa dinâmica que combinamos no início, ou seja, a gente vai passar aqui por todos os processos, né? Fechamos contratação e agora é um painel bem interessante. Por que é interessante? O FIDIS, ele é um dos instrumentos, né, do governo federal para auxiliar estados e municípios no desenvolvimento socioeconômico, né? E só que muitas vezes, né, eu sou provocado, o Luiz é provocado, o time do FIDIS é provocado por temas que não são necessariamente relacionados com o FIDIS, né? Entretanto, né, esse fundo, temos aqui o Cleiton, Marina e Alexandre, que conhecem no detalhe o que a gente faz no dia a dia, mas também conhecem outros instrumentos do governo federal que também auxiliam os municípios em diversas frentes, tá? Então, caso prático, ontem tive uma reunião com a Marina e com o Ministério da Cidade, a gente estava falando um pouco, né, de como a gente consegue engajar, né, o Ministério da Cidade também aqui dando suporte ao FIDIS, e um ponto que, né, não foi comentado anteriormente, mas comentando, a gente pode fazer chamamento público, a gente pode, né, fazer prospecção direta, mas a gente tem aqui um apoio muito grande do PPI, do MIDR também, para ter essa comunicação com vocês, né? Nem todas as oportunidades, na verdade, a grande, né, maioria das oportunidades, ela vem, de fato, desse relacionamento que a gente tem com o nosso conselho e com o governo federal. Então, a ideia aqui é exatamente pegar um e-mail que eu recebi ontem, né, foi curioso, porque o pessoal bateu lá a porta do Ministério da Cidade e falou, putz, eu preciso de um financiamento para comprar uma retroescavadeira. Aí, quando eu cheguei em casa, né, eu estava aqui, na verdade, recebi um e-mail aqui quando cheguei no hotel, aí recebi lá, contato@FIDIS. Você quase me ajudar a financiar uma coletora para resíduo sólido urbano? Eu falei, putz, exatamente o caso que a gente estava conversando mais cedo. Mas o governo federal, obviamente, tem uma atuação muito mais ampla, tá? Então, esse é o objetivo, que, né, o MDR e o PPI falem um pouquinho, não somente, né, do fundo, mas principalmente como, né, o governo tem outros instrumentos para fomentar o desenvolvimento dos municípios e estados pelo Brasil, tá? Eu vou começar aqui, Marina, por favor, se puder falar um pouquinho aqui das iniciativas para que todos fiquem sabendo, não somente do FIDIS, né, mas principalmente, enfim, de como o governo federal atua em apoio técnico, financiamento de outras iniciativas para os entes, e eu acho que o Alexandre também tem um tema importante que eu comentar, não é somente com os entes, né? Tem as concessionárias também, debêntures incentivadas, linhas de financiamento que, no final, ajudam a reduzir o custo de uma contraprestação, enfim, ajudam a ter competição e, obviamente, diminuir a exposição do investimento público aqui em infraestrutura. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu até estava comentando com o pessoal mais cedo, né, que eu sou uma entusiasta do FIDIS, eu sou uma pessoa assim, que quero ver muito esse fundo crescer e apoiar e levar a política pública, né, de infraestrutura para os entes. Então, eu acho que esse evento é uma grande oportunidade para essa divulgação e eu espero que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês e, enfim. Lá no Ministério da Integração, a gente tem foi criado em parceria com o
IPGC, um sistema que dá apoio aos entes que quiserem fazer parcerias público-privadas, que é o Sistema Parcerias Brasil. Então, como que esse sistema pode apoiar vocês? Vocês fazem o cadastro e ele começa a explicar o passo a passo do que o município, do que o ente precisa fazer para conseguir levar assim, a parceria público-privada, né? Então, tem capacitação, tem arranjos, sugestões de arranjos de consórcios, explica como você se adequar o projeto à legislação, né, necessária, se o município já tem, se não tem. Faz toda essa ponte para que seja possível fazer essa parceria. E aí, esse sistema, ele não é exclusivo, não foi criado exclusivamente para o FIDIRS. Ele, inclusive, avalia para aquele município, ou para aquele consórcio, ou para o Estado, o que é melhor, se é via BNDES, se é FEP-Caixa, se é FIDIRS. Então, assim, é um projeto que realmente ajuda bastante para o município que está começando, que está querendo entender melhor, né, esse assunto. E aí nós temos na Secretaria de Fundos também, lá do MIDR, fundos regionais, e aí no caso são para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que podem fazer esse apoio à concessionária que ganhar o leilão, porque são financiamentos com juros diferenciados, prazos, que podem dar esse suporte e compor, né, aí o financiamento do projeto. Obrigado, Maria. De fato, o Parcerias Brasil tem ajudado a gente, né, com alguns projetos. Já vem no modelo de 5 dimensões, questionamentos, enfim, que acaba ajudando quando a gente recebe a demanda. Ela vem, obviamente, já com o nível aqui de avaliação feito pelo próprio sistema em conjunto com o MDR. E do lado do financiamento da concessionária, como a gente também, né, a gente possui ativos de geração na Bahia, de energia renovável, a gente possui ativos de linha de transmissão no Nordeste, ali, enfim, Pernambuco, Sergipe. A gente também tem energia renovável no Rio Grande do Norte, mas enfim, só para falar que todos esses projetos a gente considera sempre o BNB, né, que é o repassador do Fundo do Nordeste. Então, de fato, é uma taxa de juros baixa, o que ajuda a gente a, obviamente, fazer maiores investimentos nas regiões que, como volto lá no início do fundo, são as regiões que fatalmente têm uma menor nível de infraestrutura quando comparado, né, às demais regiões do Brasil. E eu vou passar aqui a palavra para o Cleiton. Cleiton, gostaria que você falasse um pouquinho das iniciativas que o PPI tem, né, além do FIDIRS aqui, para dar, enfim, o pessoal fala muito de apoio técnico, enfim, fica à vontade aqui para, não somente para a plateia, mas também quem está acompanhando a gente online, quais são as possibilidades que o PPI catalisa pelo governo federal aqui para dar suporte aos municípios e estados nos âmbitos de PPPs e concessões. Boa tarde a todos e a todas novamente. Obrigado, Gustavo, Alexandre, colega do PPI, Marina, prazer compartilhar esse painel com vocês. Nós fomentamos no âmbito do PPI uma série de ações e projetos e temos noção da complexidade desses projetos, dessas modelagens e dessas estruturações. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma diretriz, uma atuação, uma agenda de fomento por entender que ampliar o investimento em infraestrutura requer trazer cada vez mais, naqueles setores em que faça sentido, a iniciativa privada, isso representa também uma necessidade de melhor capacitação do poder público, do que nós chamamos de poder concedente. Isso é realidade na União, nós temos diversos projetos, modelagem, do ponto de vista do governo federal, com alta complexidade no desenho desses contratos, para fazer a gestão desses contratos, e sabemos que mesmo aqueles estados e algumas capitais com uma certa experiência e uma estrutura para fazer a gestão dessa carteira, essa demanda de capacitação está muito presente. E eu me arriscaria aqui a dizer que hoje nós
vivemos um momento singular do ponto de vista do apoio que o governo federal vem dando através da Secretaria do Tesouro Nacional, uma regulamentação recente para que aqueles projetos, aquelas linhas de crédito com aval da União, eu possa gerar uma contrapartida da instituição financeira que concedeu aquela linha de crédito para a agenda fiscal e agenda de concessões e PPPs. Isso significa dizer que a gente vem desenvolvendo esse ano, na sequência o Alexandre pode dar mais números em relação a essa agenda, desde aqueles cursos de capacitação mais de fundamento, mais elementar de concessão e PPP, e a expectativa para dezembro é que a gente possa ter um mestrado acadêmico na parte de PPPs e concessões, e hoje nós temos diversas turmas de MBA, por exemplo. Nós temos feito capacitação, certificação na parte de estruturação de projetos. Estamos numa agenda muito grande para lançar turmas de gestão de contratos. Entendemos que o grande desafio hoje na parte de capacitação é gestão de contrato. Todas essas turmas gratuitas para servidores públicos de Estado e município envolvidos na estruturação de projeto. Então, esse é o esforço que a gente vem fazendo por entender que desenvolver essa capacidade institucional dentro do poder público é importantíssimo. Aqueles colegas que estão e têm experiência na modelagem de PPPs e concessões sabem que todas aquelas vantagens que nós desenhamos ali na estruturação de projetos, quando comparado à contratação tradicional, ela só se materializa quando eu tenho uma capacidade de fazer uma boa gestão de contrato. Quando eu tenho uma equipe, quando eu tenho um time com a capacidade de fazer uma leitura do equilíbrio econômico financeiro de contrato, da matriz de risco, de como desenhar a matriz de risco, de como mitigar. Isso passa por um esforço muito grande de capacitação dos times. Como o secretário Eduardo Tavares mencionou pela manhã, nós temos um encontro remoto mensal para discutir essa agenda. Já convido aqui os colegas de municípios que, porventura, não estejam participando. É um encontro que visa apresentar projetos, apresentar modelagens em andamento e também falar sobre desafios em relação a essa agenda de PPP e concessão. Na última semana, nós tivemos uma discussão em relação ao marco legal de PPP e concessão, falando assim quais são os principais dispositivos em discussão agora no Senado e quais seriam os impactos em relação a quem faz a gestão dessa modalidade contratual no Brasil. No mês passado, tivemos uma discussão também importante falando sobre o impacto da reforma tributária nos contratos de PPPs e concessões. Então, o PPI ele faz um esforço de articular os agentes, sejam eles federais, estaduais e municipais, em torno dessa agenda. Muitas vezes, a experiência e a expertise daquele projeto não está nem dentro da equipe do PPI ou do governo federal, mas a gente busca um colega de uma cidade que passou por uma estruturação muito importante para compartilhar essa experiência nesse fórum. E eu já aproveito a audiência aqui para fazer um convite. Dia 24 e 25 de novembro, nós teremos um Fórum Nacional de PPPs e concessões aqui em Brasília, no formato semelhante ao que fizemos no ano passado, em dezembro. Vai ser um fórum gratuito, que tem a ambição de ser um momento de reflexão em relação aos principais avanços nessa temática e os desafios que nós temos em relação a como melhorar a nossa capacidade de fazer gestão de contratos de PPPs e concessões. Eu paro por aqui, Gustavo. Antes de passar a palavra aqui para o Alexandre, eu lembro claramente do diálogo com os municípios, né, Cleito? De fato, é uma plateia muito qualificada. Nossa primeira ou segunda apresentação do fundo foi nesse ambiente. Logo em seguida, né, tivemos contatos, enfim, eu relembrando aqui, de fato, e esses temas, né, tem um grupo que a gente acompanha, é muito interessante. Então, assim, é basicamente o interesse que, né, move vocês para participar. Acabando, né, o evento, a gente vai enviar um e-mail
para cada um de vocês, né, que se cadastraram, etc. Além, obviamente, de falar, né, um pouco do fundo, como é que entra em contato. Também, Cleiton, a gente também vai comentar um pouco de como, né, quem tiver interesse aqui pode participar também do diálogo com os municípios, que é uma agenda bem interessante e vai ali um pouco dessas demandas, né, de capacitação, apoio técnico, que, né, de assim, outro também, a gente aqui no FIDIS é provocado. Por favor, Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui falando sobre o FIDIS. Saudar aqui Marina, Cleiton e, em nome do Gustavo, aí, parabenizar pela organização do evento. Acho que um evento bem didático, né, bem abrangente aqui sobre o FIDIS. Então, vou focar bastante aqui na parte da ciclo de vida talvez do início de uma estruturação, focando um pouco no financiamento e nas garantias, até para não ser repetitivo aí, que a gente já teve bastante pontos aí sobre o FIDIS nos últimos painéis. Acho que foi bem completo aí o evento. Então, acho que eu vou falar, o Cleiton comentou, né, a gente atua tanto com projetos federais, quanto com esse apoio a entes subnacionais. Então, esse acho que talvez tenha sido o principal nova atuação, vamos dizer assim, do PPI, uma atuação mais robusta, né, nesses últimos anos, que é exatamente essa agenda com estados e municípios. Então, indo aí para esse... O FIDIS é parte dessa agenda, né? O FIDIS é uma parte dessa agenda, que é um fundo que colabora e fomenta projetos federais e também projetos subnacionais. Então, falando um pouco aí no ciclo de vida de um projeto, né? Vou falar um pouco sobre... Tudo começa na estruturação, né? Como foi dito aqui anteriormente, né? Obviamente, sem uma boa estruturação de projetos, você não consegue financiamento, não adianta ter a melhor garantia do mundo, que você não vai ter um financiamento em um projeto mal estruturado, né? Então, acho que o FIDIS já também atua, né? Vai atuar, né? Já tem atuado, na verdade, né? Nesse rol de projetos aí, na questão de estruturação, que é algo muito importante, já é feito, né, por algumas facilities, né, do governo federal. Então, a gente tem aí o BNDES, o FEP Caixa, e agora temos aí o FIDIS, sempre numa visão aí complementar, né, porque a gente tem ali o BNDES em geral com projetos de tickets mais altos, né, e o FEP Caixa ali com mais capilaridade, né, com projetos um pouco menores, tickets menores, e o FIDIS ali complementando, né, vamos dizer assim, com uma certa ali, logicamente, entre os dois, talvez, ali, com uma certa interseção entre os dois, mas de forma complementar, aproveitando ali também as limitações que a gente tem, tanto no BNDES como no FEP Caixa, de equipe, né, também de recursos disponíveis. Eu acho que o FIDIS vai apoiar muito nisso. Aí, obviamente, tendo um projeto bem estruturado, o próximo passo aí é o financiamento desse projeto, né? E esse financiamento depende muito também de quais são as receitas oriundas da estruturação daquele projeto, né? Então, isso pode variar muito de setor a setor. Alguns setores mais simples, aí, vamos dizer assim, né? Já com algumas receitas bem definidas, né? Como a COSIP para a questão de iluminação pública, mas outros setores que você tem um desafio maior. E aí entra a perna da garantia do FIDIS, que eu vou falar aqui na sequência. Então, indo para financiamento, né? Hoje o financiamento dos projetos de concessões PPPs no Brasil, basicamente são feitos via, como foi dito anteriormente, bancos regionais de desenvolvimento, né? Com o uso desses fundos constitucionais, do FUND desses fundos, ou via também, logicamente, o BNDES, né? O Banco de Desenvolvimento Nacional, e mais recentemente, né, com as debêntures incentivadas e de infraestrutura, que agora já são até o maior fonte de financiamento do setor. Ano passado bateu mais de 130 bilhões, esse ano a expectativa é de mais de 150 bilhões de emissões de debêntures incentivadas. Agora, o FIDIS também, para a gente conseguir, vamos dizer assim, esse financiamento, né, como o Gustavo disse, esse é um risco do parceiro privado, né, mas é um risco que obviamente impacta muito o custo, né, daquele projeto, né? Ou seja, isso vai estar na conta e isso no final do dia vai estar ali no dia do leilão, de certa forma, como disposto como redução de tarifa, né, ou como maior outorga para o Estado ou o município. E aí, nessa questão do financiamento, é muito importante, porque para conseguir financiar um projeto como esse, dependendo do projeto, como eu disse, alguns fluxos de recebíveis não são tão certos, né? E é aí que entra essa linha aí de
de garantias, né, que o FIDIS agora vai poder estruturar, né, como é algo recente, né, recentemente aprovado. E aí eu queria focar especialmente na garantia da inadimplemento da contraprestação pública, né, que eu acho que isso talvez seja algo muito relevante que o FIDIS vai poder atuar, porque vocês sabem, né, ao fazer uma concessão patrocinada ou administrativa, o parceiro privado fica aí dependendo de receber esse recurso do parceiro público. Obviamente, dadas as questões aí orçamentárias, né, questões de contingenciamento, muitas vezes isso é um risco para o parceiro privado, e aí é necessário ter algum colchão ali de liquidez, né, ou algum fluxo de recebíveis dado aí garantia ao parceiro privado, e isso muitas vezes acontece hoje em dia a partir desse colchão de liquidez, ou seja, você bota um dinheiro em uma conta escrow, basicamente, ou cria uma empresa pública que tem alguns recursos para fazer isso, só que você deixa esse dinheiro parado, né? De certa forma você precisa ter um dinheiro lá para deixar para X contraprestações, né, daquele projeto, dando maior segurança para o parceiro privado. Agora, né, com a linha do FIDIS, a ideia é que a gente tenha também o FIDIS atuando aí nessa garantia, né, da contraprestação. Então acho que isso também é algo muito relevante, que ainda vai demorar alguns meses aí, né, Gustavo? Mas acho que tem um impacto aí de realmente mudar o jogo, especialmente para estados e municípios, que tem também já outros recebíveis ali, como FPM e FPE. Então, acho que a ideia é que esse braço também se complemente, né, com outras iniciativas que hoje você não vê claramente isso, né? Você tem o mercado de seguros, tem o mercado garantidor, mas esse tipo de seguro, esse tipo de risco, normalmente não é absorvido pelo mercado, né? Acaba sendo um risco não gerenciável muitas vezes. Então, também acho que é uma iniciativa muito importante do FIDIS, que, como eu disse, né, olhando todo para esse cenário, ele complementa essas linhas de financiamento e as linhas de estruturação de projetos, fazendo aí com que a gente tenha um ambiente de negócio mais favorável para a construção de PPPs no Brasil. Obrigado, Alexandre. Acho que comentar um comentário adicional aqui em relação, né, ao que o Alexandre trouxe. Primeiro, né, eu acho que a questão da financiabilidade do projeto é algo que a gente observa, né, em todos os projetos, não tem como fugir disso. Tem um trabalho, né, o PP atua de forma transversal no governo federal. Então, por exemplo, a gente fala muito de infraestrutura social, né, na parte de educação e saúde. Eles sabem, né, onde tem as dificuldades de financiamento, no tema da debênture incentivada, eles têm atuado, né, de forma ativa para poder destravar essa possibilidade, né, de você ter financiamentos através desse instrumento de debênture incentivada, como são números expressivos, né, são bilhões de reais que são emitidos, né, anualmente aqui pelo privado, né, em favor de projetos de infraestrutura. Então, de fato, tem todo esse apelo e o risco, né, bem mencionado, da contraprestação pública, né? Então, imagina, tem projetos que eles exigem, ou pelo menos os estudos, trazem até 12 meses de contraprestação mensal numa conta reserva, né? Nem o financiamento de crédito mais conservador, o máximo que eu já vi foram 6 meses de conta reserva. O que é conta reserva, né? Eu tenho uma prestação mensal de 10 milhões. Então, ou o financiador, né, ou o parceiro privado numa PPP, acaba exigindo, cara, coloca ali 6 meses, porque se você deixar de pagar um, eu tenho 5 para você falhar até encher esse potinho. Então, o que a gente se propõe a fazer é diminuir esse empossamento de caixa do projeto, né? Então, ao invés de fazer 6, deixa um mês só, né? Obviamente que tem que ter uma proteção do próprio projeto, para esse troço ser, né, retroalimentado, etc. Mas a gente acaba ajudando um pouco em ter mais capital disponível para o ente público, obviamente, fazer outras iniciativas, né? Então, a gente toma esse risco, né, mediante projetos bem estruturados e com, obviamente, né, uma percepção de risco que diminui quando a gente entra junto, né? Tem um cara que está dando seguro, além da estrutura do projeto. Então, é com essa cabeça aqui que a gente está montando essas oportunidades. A gente está trabalhando num pipeline de oportunidades aqui, exatamente com esse objetivo de poder diversificar essa área de atuação do risco de contraprestação e, obviamente, beneficiar não somente os projetos que são feitos pelo FIDIS, né, serão feitos no futuro também, mas também, enfim, BNDES, Caixa Econômica, bons estruturadores, boas estruturações terão aqui, né, o apoio do FIDIS para a análise de eventual cobertura, né, de riscos aí de inadimplemento de contraprestação. Então, é esse o ponto. Não é algo que a gente tem aqui,
né, uma exclusividade do fundo, muito pelo contrário, está aberto, portanto, que sejam bons projetos, né, com uma boa estruturação e com, né, garantias pensadas do mesmo jeito. Eu vou passar aqui a palavra à Marina. Marina, um pouco sobre essas iniciativas de funding, né, do MDR, e o MDR, né, enfim, integração regional, e tem o fundo no final tem um pouco, né, dessa missão do MDR de integração regional, por isso que a gente prioriza, né, projetos no Centro-Oeste, no Norte e Nordeste, e dentro de casa não é diferente. Além dos fundos condicionais, tem alguma iniciativa nova que vocês estão trazendo para aumentar, né, o volume de PPPs e concessões nessas regiões prioritárias do fundo? Sim, nós temos o Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem no Norte, né, o FDA da Amazônia, do Nordeste, FDNE, e do Centro-Oeste, FDCO. E a Secretaria está captando recursos internacionais para fazer aporte a esses fundos, a fim de conseguir aumentar, né, a capacidade de financiamento e, com isso, inclusive, linhas específicas para PPPs. Então, assim, é uma ação que, porque esses fundos não recebem aporte da União desde 2017, se não me engano. Então, assim, com isso, a gente está conseguindo aumentar a capacidade desses fundos de financiamento. E aí, assim, cada banco internacional, que tem BID, Banco Mundial, NDB, tem uma linha específica, né? Então, assim, tem o BID, que é voltado para transporte, tem o NDB, que é voltado para projetos apoiados pelo PAC, mas sempre, assim, aumentando a oportunidade, a capacidade de financiamento. E nas regiões Norte e Nordeste, nós também temos incentivos fiscais da Sudam e da Sudene, né? Que são bem interessantes também para as empresas que quiserem se implantar nessas regiões. As PPPs que possam acontecer nessas regiões. Não, bacana, de fato. Inclusive, né, nosso primeiro projeto, Jaíba, é uma região Sudene. A Sudene acaba também extrapolando os limites ali do Nordeste, pega ali norte do Espírito Santo, enfim, norte de Minas Gerais. Regiões que, no final, né, são mais vulneráveis e precisam desse, né, subsídio cruzado, se chamar assim, né, com incentivo fiscal, obviamente mediante investimento. Né, isso não é um benefício que venha, né, do modus operandi tradicional. Você tem que comprovar investimento, tem toda uma contabilidade, né, que é feita através de incentivos, mas 75% de redução da alíquota tradicional de imposto de renda. E é muito importante a mobilidade de capital para essas regiões, né? Então, assim, o fundo financia, dependendo da área e dependendo do projeto, pode financiar de 40% a 80%, né? Então, assim, sempre leva dinheiro privado para essas regiões, que é muito necessário, né, desenvolver. Elas estão, principalmente a região norte, né? Você vê que tem muita dificuldade de acesso. Então, assim, são medidas bem impactantes para o desenvolvimento regional. E, no final, obviamente que isso acaba sendo uma linha de crédito voltada para o privado. Mas, de novo, né, tem, obviamente, uma atração de investimentos que acaba sendo induzida através dessa linha de financiamento. Então, embora a gente tenha comentado aqui de temas que acabam sendo diretamente associados com o privado, mas o impacto direto, obviamente, está associado ao município que acaba sendo, né, beneficiado com tais incentivos. Cleiton, dentro da atuação do PPI, e aí uma preocupação que normalmente, né, o privado e o público também se encontra nessa questão da formação técnica, etc., além dos cursos, né, que são disponibilizados, tem questão de agência reguladora também, como que o PPI acaba ajudando os municípios a encontrar esse caminho, né, enfim, tem atuação dentro de todas as agências federais. Podia falar um pouquinho para a gente também como que pode, né? Creio que tenham pessoas também aí, reguladores, querendo entender um pouquinho de como que podem ter esse benefício do governo federal em relação à sua captação e, obviamente, fazer uma boa gestão de contrato de PPP. Obrigado, Gustavo. Certamente, o PPI, enquanto um hub, enquanto uma entidade governamental que atua basicamente em articulação
com os ministérios setoriais, as agências e os departamentos de estruturação de projetos, o secretário Marcos Cavalcante ele tem um mantra que ele repete sempre, que o PPI não tem projetos. Quem tem projetos é o ministro, quem tem projetos é o prefeito, o governador. O PPI é uma estrutura de apoio a essas modelagens para que a gente consiga, no cronograma que a gente precisa, fazer a entrega desses projetos. Então, quando eu falo de projetos qualificados no PPI, esse é o termo mais técnico que a gente utiliza, eu estou me referindo, colegas, a uma carteira de 210 projetos, aproximadamente. 130 projetos são projetos federais, ou seja, o poder concedente é o Ministério, a União, e eu tenho ali cerca de 70, 80 projetos, são projetos qualificados na carteira, mas são projetos de titularidade do Estado, de titularidade do município individualmente ou reunido em consórcio, que essa é a atuação do PPI, sobretudo no que se refere aos projetos municipais, o esforço nosso em conseguir com que os municípios se reúnam em consórcio para que eles consigam, conjuntamente, de forma articulada, vencer alguns desafios na modelagem desse projeto. Então, citando alguns exemplos, nós temos aí uma longa trajetória na parte de iluminação pública, quase que mensalmente nós temos leilões de municípios individuais ou reunidos em consórcio na parte de iluminação pública. Temos uma lista, talvez eu tenha aqui colegas de algum município que esteja na lista de chamamento habilitado lá no âmbito do FEP Caixa. A boa notícia é que nós estamos dialogando com o FIDIS já dentro do âmbito dessa lista. O que é que eu estou querendo dizer? Aquele município ou consórcio que se habilitou no chamamento feito lá pela Caixa Econômica via FEP para a iluminação pública, para resíduos sólidos. Nós fizemos uma projeção do que nós temos em orçamento no FEP para conseguir atender, até onde a gente consegue ir nessa fila de chamamento. E para que os municípios que ficaram mais no final dessa fila, para que a gente possa acelerar o atendimento dessa demanda, nós estamos direcionando essa avaliação para o FIDIS, para que dentro da metodologia do FIDIS ele possa identificar os projetos que possam ser estruturados no âmbito desse fundo, de forma bem articulada com a Caixa Econômica, para cada lista que a gente direciona para a avaliação do FIDIS. Temos um esforço nesse momento e, portanto, uma priorização no âmbito do PPI na parte de infraestrutura social. Quando eu falo de priorização, direcionamento do chamamento, direcionamento de recursos orçamentários, priorização no âmbito dos instrumentos de preparação de projetos para que eles deem atenção a essas áreas. Eu estou falando de educação, que no âmbito do PPI nós temos uma política que qualifica a educação infantil, preocupado com o desafio que nós temos da necessidade, da carência de vagas para a educação de primeira infância. Nós priorizamos essa área. Nós temos um modelo de atuação sempre buscando projetos pilotos, ou seja, aquelas áreas que nós não temos muita experiência, que nós nunca modelamos um projeto. Nós dialogamos com 1, 2, 3 prefeituras que se habilitam a serem piloto daquela iniciativa. Por ser piloto, nós entendemos que precisamos dar uma atenção especial e, nesses casos, pedimos ajuda até a organismos multilaterais, o BID, a UNOPS, a francesa, a AFD, tem nos ajudado no sentido de que a modelagem é desafiadora. O que é que a experiência internacional nos diz para que a gente consiga estruturar projetos nessas áreas? Ao conseguir tirar do papel esses projetos, aí sim nós temos a segurança de replicar, de fazer o chamamento de forma mais ampla, de forma mais aberta, para habilitar outros municípios ou consórcios municipais que tenham interesse em fazer esse projeto. Na parte de habitação, eu destacaria a habitação, a locação social. Essa é a diretriz que nós recebemos do Ministério das Cidades. É sempre importante ressaltar que todas as vezes que o PPI qualifica uma determinada política, ou seja, prioriza uma agenda, nós procuramos ouvir do Ministério Setorial
qual é a diretriz que ele tem para nos passar. Quando eu falo diretriz, eu estou me referindo, por exemplo, na parte de infraestrutura social, vai ser bata branca, vai ser bata cinza, tem os serviços ou as atividades pedagógicas incluídas ou não na modelagem, e a partir desse direcionamento construído com o Ministério Setorial, nas áreas de infraestrutura social, nós definimos como nós vamos calibrar o apoio do PPI para cada um desses projetos. E aí, um destaque, respondendo mais diretamente à pergunta do Gustavo, é a nossa capacidade de regulação. Eu tenho reafirmado aqui da minha fala, da nossa preocupação com a parte pós-contrato. Nós falamos muito lá no PPI, existe aquele vídeo, aquela foto emblemática que os colegas devem ter visto, alguém ali na B3 batendo o martelo, e no dia seguinte é que a vida real começa, que são os maiores desafios de conseguir financiamento do projeto, a desapropriação, a autorização, tem uma interferência com a concessionária, quem resolve a interferência. Desculpe, essa é uma ação importante que o PPI, a própria lei do PPI dá respaldo para que esses projetos, essas ações, tenham um tratamento diferenciado. A gente tem fortalecido dentro das modelagens dos contratos a questão do verificador independente, como um instrumento importante para o poder concedente fazer a gestão do contrato, e um fortalecimento da capacidade, de fato, de regulação. Sabemos que, em alguns municípios, nós não temos esse ente dessa forma classificada como uma agência reguladora. Esse é um desafio que a gente busca construir, ampliar a capacidade de qualificação dos servidores, que muitas vezes, naquela secretaria finalística, vão exercer esse papel de fiscal, de gestor daquele contrato, transferindo para ele as melhores práticas que nós temos do ponto de vista da gestão do contrato. Então, essas são algumas das nossas prioridades nesse trabalho nosso de apoio aos governos regionais, que ocupam 30% a 40% da carteira que nós temos hoje para entregar pelo PPI nos próximos anos. Não, obrigado, Cleiton. E aí, no início, né, da fala do Cleiton, de fato, e aí a Mariana, que trabalha no time do Luiz, da Y-Partner, tem feito um trabalho intenso de comunicação com esses municípios que ainda não foram atendidos no FEP. Né? Tivemos alinhamento através do PPI, né? Falamos com o time do FEP, exatamente toda essa programação que foi feita de forma bem estruturada, e tem alguns municípios que, porventura, devem estar recebendo algum e-mail aí da Mariana Chiru. Não é spam, gente, pode responder. A gente quer executar, né, fazer essa fila andar. Então, enfim, quando verem aí, né, quem está no chamamento do FEP, pode ter certeza que a gente está tentando entrar em contato com os dados que foram fornecidos à época do chamamento. Então, eventualmente, né, entre em contato com o PPI, enfim, lá com o pessoal do FEP para atualização, que aí, obviamente, a gente consegue, né, de forma mais assertiva, atender essa demanda que já existe, né, embora tenha tido uma mudança aí de eleição no passado, eventual mudança de governo municipal ou não, mas a demanda está lá e a gente está aqui apto e preparado para atender essa demanda. Continuando aqui, Alexandre, novo PAC, enfim, você quer falar um pouquinho mais de outras iniciativas do PPI que atendem diretamente, né, aos municípios ou de forma indireta, através de linhas de crédito, para... Aqui, obviamente, a gente tem a transmissão online, esse evento aqui foi voltado muito para os municípios, né, poder público, etc., mas tem também, né, gente aí, consultorias, enfim, e privados que estão olhando a gente e também, né, preciso aí de alguns insights por parte do governo em relação a essa matéria como um todo. Perfeito, Gustavo. Aproveitando a sua pergunta e até a fala do Cleiton sobre infraestrutura social, vou citar aqui um exemplo das debêntures incentivadas. Teve um PL recentemente aprovado, né, um PL aí, criando um novo tipo de debênture, aquele mais focado ali para o investidor institucional, e também alteração no decreto, incluindo novos setores. E um dos setores incluídos é exatamente a questão de infraestrutura social, tanto escolas quanto saúde, né? Então são 2 pontos aí muito importantes, já temos tido bastante demanda, então estamos agora no processo aí, de alguns ministérios já publicaram a portaria, já estamos tendo emissões em alguns setores,
alguns ainda não, mas estamos aí caminhando para ter uma solução para isso, seja via portaria, seja via decreto, uma solução de como endereçar essa questão. Então é só mais um exemplo também, como o Cleiton comentou, da priorização para essa agenda, e aí a agenda de projetos que, em sua maioria, são de competência do ente subnacional também, né, inclusão desses projetos, não necessariamente está dando benefício fiscal, vamos dizer assim, um benefício fiscal da União, né, com a isenção de imposto de renda para quem adquire o papel, mas para fomentar também projetos aí, subnacionais. E gostaria de falar, assim, até para fazer esse comparativo um pouco do FIDIS com outros fundos, né, que existem, né, e a diferenciação desses fundos. Eu gosto de falar que o FIDIS ele é como se fosse uma PPP para fomentar PPPs, né? Então ele é uma experiência totalmente inovadora, ele não se confunde com outras experiências que tivemos no passado, né, outros fundos no passado, que focavam muito mais na questão de funding, né, para a infraestrutura. Então, dando alguns casos aqui, por exemplo, imaginar em o Fundo Nacional de Aviação Civil, o Fundo da Marinha Mercante, são fundos contábeis, né? Então eles têm toda uma maior dificuldade em prover recursos, né? Porque eles dependem ali de questão de contingenciamento, né? Então tem todo esse rito aí legal, né, e orçamentário que passam, né? E é algo que o FIDIS não tem. O FIDIS ele é um fundo de natureza privada, então ele tem um patrimônio já destinado para ele, então não corre esse tipo de risco, e ele é gerido, né, por um parceiro privado, né? Então, ou seja, emanadas as questões aí via conselho, né, como foi dito anteriormente aqui, o conselho dá as diretrizes e o parceiro privado, né, os executa e tem total liberdade para selecionar projetos, o que também agrega muito nessa governança. Então a gente tem ali uma certeza de que temos o recurso e temos ali o escrutínio necessário para a seleção de projetos. Eu acho que essa talvez seja o grande diferencial que o FIDIS traz para essa agenda. Obrigado, Alexandre. Acho que eu vou abrir aqui para perguntas, enfim, não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a alguma iniciativa do governo federal para benefício, obviamente, de vocês, não somente relacionados ao FIDIS. Deixo aberto aqui, enfim, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade, por favor. O pós-almoço é mais animado. A gente... Mas eu vou abrir então, enfim, Marina, se puder fazer considerações finais, enfim, depois Cleiton e Alexandre, por gentileza. Agradecer mesmo a oportunidade. Como o Alexandre muito bem falou, o FIDIS é uma PPP de PPP, porque eu acho muito importante ter essa mistura. A gente tem a visão do governo, a gente tem a visão da política pública que a gente quer entregar e tem a visão do parceiro. Um casamento que eu acho que só tem a dar certo. E gostaria de falar que o Ministério está à disposição, se algum município precisar, né, de entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer. E eu falei do site Parcerias Brasil, esqueci de falar o endereço, que é CEP, com S, SEP, cep.mdr.gov.br. E é isso. Depois do almoço, todo mundo acalmou aí, todo mundo entendeu mais fácil, né? Mas eu vou provocar para justificar a presença de vocês. Tem financiamento para equipamentos, porque os consórcios têm a dificuldade de renovar sua frota de equipamentos de patrol, de reto, de caçamba, e quem está presente do consórcio sabe a demanda é muito grande e os prefeitos apertam o juízo dos presidentes do consórcio, dos secretários e secretárias executivos. Então a gente pergunta se tem financiamentos para equipamentos. Se sim, qual é o caminho? Alô, não no âmbito do FIDIS. Nós não temos a possibilidade de atender a
demanda, né? No âmbito do novo PAC, sim, nós temos alguns chamamentos para esse tipo de equipamento, nós temos habilitação. Nós fizemos alguns estudos nos últimos 2 anos em relação à possibilidade até de fazer PPPs para estradas vicinais, que atende uma demanda similar. Pegamos uns casos de Mato Grosso, o caso da Bahia, casos de Minas Gerais, porque existiam ações do governo estadual de fomento aos consórcios municipais, existia meio que um convênio de contrapartida em equipamentos que o governo estadual dava, e os consórcios faziam, então, a gestão das atividades. Estudamos o modelo, inclusive, no Paraná, mas nós não encontramos ainda viabilidade em fazer um desenho de PPPs com objeto de estradas vicinais. Portanto, o apoio do governo federal é no âmbito das políticas, das linhas tradicionais, dentro do novo PAC, para esse tipo de equipamento. Eu posso compartilhar depois o site do novo PAC, que tem um detalhamento dessas e de outras iniciativas também de chamamento. É bom que fique claro que, embora a gente tenha discutido aqui todo o nosso esforço em viabilizar ações de PPPs e concessões, nós não vamos fazer tudo via PPP e concessão. É bom que fique claro. A gente precisa fazer um esforço de reabilitar nossa capacidade fiscal de fazer investimento. Eu me referi algumas vezes ao novo PAC, acompanhei algumas reuniões com o ministro Rui Costa na montagem da carteira. Uma coisa que o ministro deixava muito claro nas reuniões com governadores, com prefeitos. Primeiro, o governo, ali no início de 2023, procurou entender qual seria o seu espaço fiscal, qual seria a janela fiscal nos próximos 4 anos para fazer investimentos e para apoiar estados e municípios. Dentro dessa janela fiscal, ele estabeleceu, sim, um volume de investimentos diretamente no governo federal e para estados e municípios. Aquilo que não tivesse dentro dessa janela, o que é que o governo federal pode apoiar estados e municípios para fazer PPPs e concessões? Porque aí eu consigo alavancar. Eu não consegui tirar aquele investimento, aquela demanda do papel, enquanto a transferência de OGU direto. Mas eu consigo, via PPP, um modelo de concessões, por exemplo. E, num terceiro momento, aquilo que a gente não conseguiu via orçamento da União, via PPP e concessão, o que é que eu consigo viabilizar como parceria para o Estado e município via financiamento da União? Então, quem acompanha os desembolsos de Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, nós conseguimos, em 2023 e 2024, um volume de desembolso equivalente aos 4 anos do ciclo anterior. Um esforço do governo central por entender que são demandas relevantes, que são demandas importantes, e é preciso financiá-las, é preciso que as estruturas e os instrumentos do governo federal, via capitalização OGU, ou via até capitalização externa, como tem feito o MIDR, e faça assim um destaque aqui ao MIDR, que eu ainda não achei uma linha de crédito para infraestrutura mais atrativa do que o BNB, né, do Fundo Nacional do Nordeste. Você pega os principais projetos que nós temos na região Nordeste, aqueles que podem captar via BNB, encontra ali a melhor linha de crédito. Mas, em relação às iniciativas, estão muito mais diretamente ligadas ao novo PAC, aos chamamentos, para que a gente consiga adotar a cidade desses equipamentos, que em grande medida são destinadas à manutenção e melhorias em estradas vicinais. E para aproveitar o microfone aqui para fazer minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer também que o site ppi.gov.br, nós temos um canal Fale Conosco, mas eu recomendo a forma mais eficiente de comunicação, que é o WhatsApp. Aqueles colegas que ainda não têm, nós temos um grupo de WhatsApp, que é Diálogos
PPI, ele é aberto para servidores e dirigentes públicos de prefeituras e governos estaduais. Lá nós fazemos essa interação de forma assim mais livre e compartilhamos as nossas agendas. Convido a todos que me procurem aqui depois dessa sessão e dizer que o nosso esforço, na verdade, é viabilizar o apoio que o dirigente municipal ou estadual precisa para conseguir tirar seus projetos do papel. O prefeito, o governador tem sua autonomia, a sua independência para decidir a melhor forma de viabilizar aquele investimento. Naquele momento que ele decidir por um investimento em PPP e concessão e precisar do governo federal, o nosso trabalho é para que esse apoio esteja disponível, que não falte esse apoio. Obrigado. Bom, só adicionar também aqui os comentários do Cleiton, sobre a questão de capacitação também, para a gente também ter esse contato. Mandem para a gente também o contato de vocês, porque a gente também tem diversas listas aí que a gente indica, né, de capacitação para os organizadores desses cursos. Aqui no PP a gente centraliza isso e organiza essas listas. Então, nesse contato que a gente tem aí também da questão dos diálogos com investidores, com estados e municípios, também manda para a gente aí o cargo, o nome, e-mail, para a gente botar também no nosso registro de capacitação. Por mais aí, agradecer ao convite, Gustavo, e parabenizar pelo evento. Obrigado. Bem, obrigado, Alexandre, Cleiton, Marina. Acho que fazendo, né, um consolidado de tudo que falamos aqui nesse painel, a ideia é realmente assim, não, né, o FIDIS, obviamente, é focado no desenvolvimento de novas PPPs e concessões, né, através do financiamento dos custos das consultorias, que não são baratas, mas são eficientes para que a gente consiga sair do outro lado com um novo contrato de PPP e concessão. Além disso, né, o FIDIS também, a partir de agora, de agosto desse ano, 6 de agosto, né, tivemos a aprovação da política de garantias. Então, em breve, né, dado que o fundo ele somente dá garantias de forma indireta, em breve estaremos com o veículo na rua para que possamos executar essas garantias. Tá? Por outro lado, né, o governo federal tem iniciativas, tem o CEP Brasil, né, que é um sistema de parcerias onde você consegue ter um primeiro contato com as demandas e tem um time do MDR que faz o filtro dessas demandas, discute diretamente com vocês, sejam municípios isolados ou consórcios, isso já está acontecendo. Né, o time do Denilson, que estava aqui mais cedo, ele faz esse papel aqui, realmente discutir com a gente e, no caso, né, trazer oportunidade para a gente ou para qualquer outro estruturador que, porventura, né, esteja também aderente ao sistema. Existem linhas de financiamento voltadas para as concessionárias, que de forma indireta beneficia, obviamente, né, os estados e municípios, nesse caso aqui específico, falando do MDR, olhando as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como muito bem colocado pelo Cleiton, é de fato um crédito muito atrativo em termos de custo, que acaba refletindo, obviamente, na competitividade desse investimento pelo privado em relação a outras possibilidades, seja na região sul ou sudeste. Existem incentivos fiscais, que da mesma forma, né, Sudan, Sudene, né, acabam também trazendo esse tipo de incentivo para maiores investimentos nessas regiões. Por outro lado, né, o novo PAC abordou e continua abordando possibilidades de financiamento direto aos municípios, obviamente seguindo, né, as regras do programa, né, que se iniciou em agosto de 2023 e que, obviamente, continua aqui, né, com essa possibilidade. Qualquer, né, outro tema relacionado com essas iniciativas, enfim, não direcionados para regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ou que sejam nessa linha, vocês podem, obviamente, entrar em contato conosco aqui do FIDIS. A gente tem contato direto com o PPI, com o MDR, Ministério da Fazenda, Planejamento e Orçamento, e caso seja outro ministério, com certeza, né, o grupo que está aqui, e agradeço pela participação, né, são membros do nosso conselho, etc., farão a ponte necessária para atendimento dessa demanda. Tá? Então, eu paro por aqui, quero agradecer aqui a atenção de todos, em breve aqui iniciaremos o próximo painel. Muito obrigado, Cleiton, Marina, Alexandre, novamente. Uma boa tarde.
Obrigado aos participantes deste painel. E agora iremos para o nosso último painel, com o tema Casos Práticos e Projetos em Andamento. E chamo ao palco os palestrantes. O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Angra dos Reis, André Luiz Pimenta. A gerente de Parcerias e Investimentos da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Ana Cláudia Pereira. E o sócio líder de governo em infraestrutura Latam da EA, Luiz Campos. Obrigado. Bom, por favor, tomem um assento. Chegando aqui ao final desse dia cheio, onde a gente passou ao longo do dia tratando, né, do FDIRS, como ele está relacionado a essa agenda do governo federal e dos subnacionais, em termos de concessões e PPPs. Falamos como é o processo, como é o rito de contratação, falamos dos projetos. Não, acho que para isso. O rito de contratação do fundo, ou seja, passamos aqui, demos toda a jornada, né, para os municípios de como se dá a contratação do FDIRS e como o FDIRS ele de fato apoia os entes na qual ele tem se envolvido. Mas a gente falou muito de teoria. Então, esse nosso último painel, vamos trazer caso prático. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a presença da Ana, do André aqui, para a gente falar dos casos e começar a provocação aqui com a Ana, no caso da Codevasf, né? E, Ana, antes de você falar sobre o próprio projeto que a gente já tem em andamento, você puder falar de uma forma mais ampla, né? A agenda da Codevasf, como é que está a questão dos perímetros irrigados, a importância dos perímetros irrigados dentro da política que o governo federal leva em termos de irrigação e trazer mais produtividade no campo. Se você puder primeiro falar nessa agenda mais ampla da Codevasf, depois a gente entra especificamente no caso aqui do projeto que temos do Jaíba. Por favor. Boa tarde, agradeço o convite do FDIRS. Vamos lá. A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E hoje, uma das áreas de atuação da Codevasf é a agricultura irrigada. A Codevasf hoje mantém 39 perímetros de irrigação, uma área de 120 mil hectares, né, de área irrigada. E isso, no último levantamento que a gente realizou, significou 5,4 bilhões em valor bruto de produção. Mais de 16 mil famílias atendidas. Então, é um número bastante significativo. E quando a gente se deparou com esse número, a gente viu a possibilidade de expandir isso para o privado, né? A Codevasf ela realizou a primeira concessão de um perímetro de irrigação no país, que foi o Baixio de Irecê. O Baixio de Irecê é o maior perímetro de irrigação da América Latina, né? São 50 mil hectares irrigados. Esse perímetro é um perímetro que começou a ser estudado há muitos anos atrás, há décadas atrás. E o poder público já tinha investido 1,2 bilhão nesse projeto. E não tinha evoluído. Esse projeto, para vocês terem uma ideia, ele foi dividido em 9 etapas. Esse primeiro montante foram utilizados para implementar 2 etapas.
e não teve mais dinheiro. Assim, a gente não tinha, ninguém tinha mais recurso para implementar as etapas de 3 a 9. E era um projeto extremamente viável. Então, qual alternativa se teria se não fosse a concessão? Se não fosse chamar um parceiro privado, né, para o jogo? E isso foi feito. Em 2022, a gente teve o primeiro leilão e hoje esse projeto está concedido e está em implementação. Fica na região do Baixo de Irecê, na Bahia. E, na sequência, a gente já emendou com uma outra concessão. E dessa vez foi diferente. Dessa vez, o privado fez uma manifestação de interesse. Foi o projeto Jequitaí, lá em Minas Gerais. O privado apresentou uma manifestação de interesse na área. E esse projeto também já tinha sido um projeto que a Codevasf tinha iniciado lá na década de 90 e tinha parado por falta de recursos. Esse projeto consiste na implementação de 2 barragens, e a Codevasf tinha começado a implementar uma barragem e nem tinha concluído essa barragem. E aí a modelagem veio, os estudos vieram para implementar as 2 barragens, construir e implementar o perímetro de irrigação, explorar esse perímetro e ainda explorar a energia, 20 megawatts de energia. E esse leilão aconteceu ano passado, né? O contrato já foi celebrado. Então, nós temos hoje 2 perímetros concedidos na Codevasf. E aí temos a experiência do FIDIRS. Não sei se você quer que eu fale agora ou espera um pouquinho. Antes da gente falar do FIDIRS, claramente, eu acho que a Codevasf aqui está tendo um papel de protagonismo de formação de mercado. Ou seja, era um mercado que não existia, foi identificada uma oportunidade, foi identificada uma forma de trazer capital privado para poder viabilizar projetos, mas, obviamente, que o ineditismo ele traz muitos desafios. E aí tiro mais uma vez meu chapéu de FIDIRS, coloco aqui meu chapéu de EY, e eu lembro que quando começou toda a questão de concessão de aeroportos no país, nós fomos contratados, na época, pelo governo federal, pelo BNDES, para fazer a primeira concessão de aeroportos no Brasil, que foi São Gonçalo do Amarante. Era o primeiro projeto de concessão de aeroportos no Brasil, era um projeto Greenfield, você ainda não tinha uma agência reguladora estabelecida. Resumo da ópera. Um projeto que nós tínhamos planejado para executar e entregar em 8, 10 meses, levamos quase 3 anos. Mas ficou lições aprendidas de como o mercado entendia aqueles projetos e como deveria ser feito para poder avançar e começar a ter uma sequência de projetos bem-sucedidos, que foi o que a história acabou demonstrando. Ou seja, hoje o sistema de aeroportos no Brasil está absolutamente difundido, o setor privado fez os investimentos, continua com uma forte atuação, trazendo, em última instância, serviço de qualidade para o cidadão. Mas a pergunta que eu te faço, Ana, nesse caso, antes até mesmo da gente entrar no nosso projeto do FIDIRS, é os desafios, né, de formar esse mercado, começar a convencer o mercado que sim, existe um mercado a ser explorado. Na sua visão, nesses 2 projetos, quais foram os principais desafios enfrentados nesses projetos, dado o ineditismo, e, por outro lado, o que isso representou de oportunidade para que a Codevasf chegasse e avaliasse? Não, vamos fazer um próximo projeto. Na sua visão, desafios e oportunidades antes da gente estar entrando no projeto do Jaíba? Nós temos histórias de perímetros de muito sucesso na Codevasf. Não preciso falar do Polo Juazeiro Petrolina, que é da Codevasf e que exporta uva, exporta manga. Não preciso falar também no nosso projeto Formoso, que é o maior produtor de banana do país. E isso foi um ponto importantíssimo para a gente conversar
com a iniciativa privada. É claro que investidores do agronegócio nem sempre vão ter a expertise em construção, por exemplo. A modelagem do Baixio de Irecê, ela implica em implementar um perímetro de irrigação e construir canais de irrigação para levar água para as áreas. Então, a gente precisou construir algo nessa modelagem e o próprio privado precisou fazer um dever de casa em perceber a vantajosidade disso e trazer essa expertise para jogo. No caso do Jequitaí, eles identificaram um potencial em energia. A energia vai ser um diferencial para eles. E que foi algo que, inicialmente, nem a gente tinha pensado. Então, isso já abriu um outro leque para a gente. Nós temos hoje 110 barragens. Então, vai ser uma outra vertente na minha área para estudar um potencial de energia para conceder, para gerar, enfim. Eu vejo o Estado de São Paulo fazendo concessões de reservatórios, barragens, explorando energia solar, e que isso vai ser uma outra vertente. Então, os desafios que a gente encontrou, por exemplo, na primeira concessão do Baixio de Irecê, a gente tentou vencer na segunda, no Jequitaí. O contrato do Jequitaí já é bem melhor que o contrato do Baixio de Irecê. O contrato do Baixio de Irecê enfrentou problemas para obtenção de financiamento, por exemplo. O contrato foi celebrado em 2022, ele só foi obter financiamento agora, em 2025. Então, ele passou 3 anos tentando financiar. Isso estava previsto? Não estava previsto. Nesse meio tempo, aconteceu uma mudança na legislação, em que ele teve que dar 3 passos para trás numa carta-consulta. Isso estava previsto? Não estava previsto. Então, outras melhorias... As lições vão sendo aprendidas e vão sendo incorporadas nos novos projetos. Vão sendo. E, então, nessa do Jaíba, já vai ter mais lição aprendida para a gente colocar. Perfeito. Né? Então, agora vamos entrar no Jaíba. E aí, da mesma forma, Ana, se você puder compartilhar, né, com todos aqui a experiência, processo de, primeiro, celebração do contrato, mais uma vez, ineditismo, o primeiro contrato do FIDIRS, na sequência, seleção dos consultores, início do projeto. Se você puder também compartilhar com todos aqui, né, essa jornada, desde da celebração do contrato e até esse momento, que o projeto está em andamento, como isso tem sido, como é que tem sido a experiência da Codevasf, aí, já colocando a Codevasf como cliente do FIDIRS em relação à estruturação do projeto. Sim. Projeto Jaíba é um projeto em 4 etapas. 2 delas já foram implementadas. A primeira pela Codevasf e a segunda etapa pelo Governo do Estado de Minas Gerais. As etapas 3 e 4 estavam adormecidas no limbo de projetos da Codevasf e não seriam tocadas até que surgissem recursos. Esses recursos jamais viriam. Até que, no ano passado, Ministério, Codevasf e Casa Civil fizeram tratativas com o FIDIS para viabilizar essa estruturação. A gente não tinha nem dinheiro para fazer estudos, imagina para implementar projeto. Né? Em dezembro do ano passado, foi celebrado o primeiro contrato, Ministério, Codevasf e FIDIS. Os estudos iniciaram esse ano, a contratação das consultorias foi toda realizada pelo FIDIS. Existe um consórcio estruturador e um consórcio revisor, né, formado, são 7 empresas, são 4 que compõem o consórcio estruturador e 3 que compõem o consórcio revisor. E os estudos iniciaram esse ano, né, no início do ano. E praticamente toda semana nós temos reuniões de acompanhamento. Nesse contrato foram previstas as entregas de 10 produtos. Então, esses produtos incluem relatório econômico-financeiro, modelagem jurídica, relatório ambiental. São 10 produtos que compõem
a modelagem como um todo, e esses produtos serão entregues para compor o leilão que vai acontecer na B3. Antes disso, claro, que passa por uma outra série de aprovações, que inclui Ministério, inclui Tribunal de Contas da União, antes de chegar lá no dia do martelinho, né? E para a gente, para a Codevasf, tem sido um aprendizado enorme. Os outros estudos eles foram desenvolvidos ou internamente, né? O Baixio de Irecê foi todo desenvolvido internamente, pela própria Codevasf, com apoio do PPI e Ministério. E o do Jequitaí foi uma contratação. Foi um consórcio que a gente contratou e também recebeu. Mas essa experiência com o FIDIS, ali no dia a dia, tem sido muito, muito importante para a gente conhecer um pouco empresas que tenham expertises muito qualificadas e que vão fornecer para a gente os melhores produtos capazes de atrair, num roadshow que a gente vai ter daqui a pouco, os investidores, e que esses investidores tenham a confiança de que aqueles estudos de modelagem vão traduzir fidedignamente aquilo que se pode esperar numa concessão futura. Então, hoje, a gente já tem um diagnóstico econômico-financeiro em discussão, a gente já tem um relatório jurídico também em discussão. Temos discussões toda semana com Casa Civil, com o Ministério, estão todos engajados com isso. E essa tem sido uma experiência muito enriquecedora para a gente, né? E a gente espera que outras parcerias como essa, através do FIDIS, sejam construídas, porque a gente não tem outra alternativa a não ser essa para implementar a política pública, né, da Codevasf. Perfeito. Eu acho que um comentário no que a Ana colocou, acho que está muito atrelada à governança do fundo, como foi constituído, e o Gustavo já comentou aqui. O fundo por si só, para ele se rentabilizar e, consequentemente, ele trazer retorno para os cotistas, etc., ele está diretamente atrelado ao sucesso. Ou seja, a que tenha o leilão, a que tenha, de fato, um processo com um vencedor. E aí o passo que se dá para garantir ou minimamente aumentar a chance disso é robustecer todo o processo da forma como as consultorias são engajadas no projeto. Então, assim, por isso que existem duas camadas, né? Uma camada do consórcio estruturador, que aí basicamente é o tripé econômico, financeiro, técnico e jurídico, e uma camada de um consórcio de PMO, para exatamente, mais do que fazer a fiscalização, fazer a devida revisão e trazer as contribuições que podem trazer ainda mais segurança e atratividade desse projeto a potenciais investidores privados, porque, em última instância, isso vai aumentar a chance de sucesso. Então, no final das contas, as ações e da forma como o fundo está estruturado e da forma como as contratações são realizadas, elas visam trazer exatamente, trazer essa segurança de que todos os projetos que estarão ali têm um objetivo muito claro de ter sucesso, e não de você simplesmente parar o projeto, ou ter um leilão deserto, ou ter enfim, um insucesso no processo. E aí, Ana, se você também puder compartilhar, né, da experiência da Codevasf nesse processo comparado com os demais, né, que você teve duas situações. Equipe própria, outro, contratação direta de alguém, e agora com o FIDIS. Como é que você consegue separar e comparar isso para a própria equipe da Codevasf do ponto de vista da capacitação, do ponto de vista, olha, como é que a Codevasf está aprendendo com esse processo? Porque, mais uma vez, foi o que eu comentei anteriormente, o mercado está sendo formado e, obviamente, a Codevasf ela é protagonista em mais e mais processos que poderão surgir a partir desses casos que estão sendo implementados. Vamos lá. Baixio de Irecê, em que os estudos foram desenvolvidos internamente. Nós temos profissionais muito capacitados na Codevasf, mas não em modelagem, por exemplo, em modelagem econômico-financeira. Nunca fizemos.
precisamos pedir ajuda do Ministério, precisamos pedir ajuda do PBI. Já no Jequitaí, da mesma forma, contratamos, mas era um consórcio que não tinha tanta expertise assim em irrigação. Foi um consórcio que entendia um pouco de saneamento, que fez um pouco... Tudo é muita novidade, né? Tudo é muito novidade para todo mundo. E aqui nós estamos falando de projetos bilionários. A concessão do Baixio de Irecê é 1,5 bilhão de investimento. Jequitaí, mais 1,5 bilhão. O Jaíba está encaminhando para bilhão também. Então, não é um projetinho bobo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu tenho mais outros 2 projetos em desenvolvimento. Eu tenho um outro, que é o Pontal, que é lá no eixo Juazeiro-Petrolina, que está sendo desenvolvido na Codevasf. Aí, o que a gente fez? A gente já contratou mais pessoas com expertise diferente. Vamos contratar aí mais um economista, mais um administrador que entende um pouco de modelagem. A gente já está reforçando a equipe interna para atender uma demanda diferente. Já tem um outro, que é o projeto Iuiú da Bahia, que vai ser um grande perímetro também, de 50 mil hectares, que tem um consórcio contratado também. Mas a experiência com o FIDIS ela tem sido diferente porque há uma estrutura. A diferença tem sido toda a estrutura e a sequência que a gente tem seguido, a entrega de produtos, ela tem um modelo diferente que nos dá segurança, assim para discutir com os níveis de governança em nível de diretoria, em nível acima de conselho. Ela me traz uma segurança de uma estrutura mais robusta do que os outros modelos que a gente já utilizou e que vai utilizar em outros projetos em que o FIDIS não está. Então... Perfeito. E para fechar ainda sobre Jaíba, consegue dar algum spoiler? Quando é que vai estar batendo martelinho lá na B3? Gustavo. Ou seja, passar isso para o pessoal aqui. Gustavo. Olha, a equipe do Gustavo está de parabéns, viu, Gustavo? Então, até o